histórico e a liberdade artística foram concebidos para apoiar a intenção das escrituras. Os nomes originais, locais e frases foram transliterados para a compreensão. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Fábio Barbosa Santos, canal Sertão City, trazendo sempre uma novidade teológica, algum assunto a respeito da Bíblia ou algo que possa te ser útil. Desta vez aqui nós queremos falar sobre The Chosen. Queremos dar uma opinião a respeito de muitas perguntas que têm sido nos feitas, né, no meio da igreja, das pessoas que nos conhecem, a respeito da série, da temporada do filme. Em primeiro lugar, quero dizer aos irmãos que o certo é a gente ler a Bíblia, porque quem lê a Bíblia está amparado totalmente na palavra de Deus. A Bíblia você nunca vai se enganar. Existe um problema muito grande, é que as pessoas escutam o evangelho por alguém que pregou, errou uma palavra ou errou algo, fez algum ensinamento errado e ele não lê a Bíblia. Outros assistem filmes, escutam na rádio alguém pregando e colocam aquilo na mente ali, mas não vão ler a Bíblia. E o The Chosen não é diferente. Nós vemos que as pessoas, quando vão fazer um filme, quando vão fazer um seriado, eles pensam muito na maneira financeira. E muitas das vezes a pessoa não tem a sensibilidade espiritual de se emocionar com aquilo que está escrito na Bíblia, e ele tem que trazer outras coisas que estão fora da palavra de Deus e coloca como sendo da palavra de Deus. E o que é de ruim nisso? Ah, irmão, você está botando defeito porque a pessoa está falando de Jesus? Não, eu não estou falando nada de mal. Mas temos que ter cuidado para que o evangelho não seja pregado de uma maneira errada. Porque você tem que falar o que está escrito na Bíblia. E o próprio autor, a própria obra já diz que ele é baseado em histórias dos evangelhos, alguns eventos condensados, né? Suprimidos, resumidos, personagens e tramas acrescentados. Olha só, personagens e tramas acrescentados são coisas que não estão descritas na Bíblia. O problema está aí. Muitas das vezes você que é cristão assiste e vai pregar como que existe na Bíblia, nunca leu a Bíblia e vai falar de uma coisa que não existe. E vai causar confusão, né? Vai passar até vergonha em alguns momentos. Então temos que ter muito cuidado. A liberdade artística fora concebida para apoiar as escrituras. Nunca a liberdade artística pode apoiar as escrituras, porque as escrituras elas são inamovíveis, elas são imutáveis. Ela não pode ser mexido, o cânon sagrado da Bíblia Sagrada, ninguém pode acrescentar ou diminuir. Mas eles acrescentam por fins comercial. E isso é muito perigoso. Então, Paulo escreve no Filipenses, capítulo 1, 18, ele fala: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já for, vos tenho dito, anunciado, seja anátema. Então ele fala que pregar o evangelho, seja por qualquer pessoa, mas pregar o evangelho, não pregar extra-evangelho. Porque quando ele vai falar sobre algumas coisas extra-evangelho, ele diz, ainda que nós mesmos, que um anjo cair do céu, anuncie outro evangelho, que seja excluído, seja anátema. Então nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Então, eles falam aqui sobre a liberdade artística. E nós vamos aqui separar alguns pontos só de alguns capítulos que estão fora da Bíblia. Vamos lá. Tem a morte agora da esposa de Tomé, Ramá. O fato a respeito da morte, da dramatização dela com Jesus, né? Tomé dá um grito em Jesus, falta com respeito a Jesus. O pai de Ramá esculhamba Jesus, detrata Jesus. Então, a Bíblia, ela fala de Tomé em Mateus capítulo 10, versículo 2, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15. O Evangelho de João tem várias passagens sobre Tomé. E por final, Atos 1, 13. Mas não se fala nem em Ramá, nem nessa situação. Então, este é bíblico. Mateus 5, 41. A Bíblia não fala que ele foi obrigado a andar uma milha. Ele estava no monte ensinando a multidão. Quando Jesus Cristo, tem um episódio que Jesus Cristo que andou uma milha com os discípulos, mostrando isso. Ele estava ensinando no monte e falou sobre isso, mas ele não disse
que ele estava fazendo isso. Ele pode ter acontecido, mas não existe nada sobre isso, que foi o próprio Jesus que andou essa milha. Não existe. A gente vai ver mais na frente o Cirineu fazendo isso por ele. Parece até uma profecia. Então, Mateus 5,41 que fala sobre isso. Não aconteceu na Bíblia Sagrada. Mateus 9,9. E Jesus passando adiante, dali viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue e levanta e levantando-se o seguiu. Mateus estava numa alfândega. Uma alfândega é diferente daqueles coletores de impostos que saíam de porta em porta. E também esse Mateus que eles declaram é um Mateus alucinado, um Mateus louco, né? Que tem um Mateus cheio de problema, parece aqueles imperadores romanos alucinados dos filmes de Roma, né? É uma pessoa totalmente diferente daquilo que a Bíblia descreve, né? E não existe também menção na Bíblia Sagrada que a mãe de Maria morou com Lázaro. Não existe menção sobre isso também. E o The Chosen fala sobre isso. Então, o cuidado que nós temos que ter, você quer assistir, assista. Você acha bom, tem gente que se emociona. Tem gente que não consegue se emocionar com a palavra de Deus e se emociona com isso. Infelizmente isso é uma distorção do amor ao evangelho, mas talvez até por isso algumas pessoas venham para o evangelho e comecem a ler a palavra de Deus. Então temos que ter cuidado para que quando a gente assista a determinado tipo de coisa, a gente vá conferir na Bíblia para ver se existe, para poder estar falando e estar pregando, porque muitas pessoas pregam filme, pregam pregações de outras pessoas, mas quando vai estar olhando na Bíblia, a Bíblia descreve diferente. Então que nós viemos seguir a Bíblia, como o apóstolo Paulo falou, como o próprio Jesus Cristo falou, vamos seguir a palavra de Deus. Se você gostou, curte, compartilha, dá a tua opinião e se inscreve no canal para ajudar. Deus te abençoe grandemente. Lembrando, não tenho nada contra The Chosen, nem qualquer outro filme. Porém, nós temos que sermos fiéis à Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.